Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Este é o Português Fácil, o nosso canal, e eu sou o professor de português, Daniel Pereira. Gente, já faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente e diante de tudo que a gente está enfrentando, dessa nossa ausência de sala de aula, eu resolvi criar este ambiente aqui na minha casa para trabalhar com vocês de forma mais próxima possível, vamos dizer assim. Então eu criei este canal para a gente poder trabalhar com a correção dos pets e também fornecer dicas de leituras e questões voltadas para o nosso português. Então, galerinha, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, comentem aí, deixem a sua opinião sobre a nossa aula e também compartilhem com os demais colegas, ok, pessoal? Então vamos à nossa correção do PET 4, semana 1. Eu fiz algumas observações aqui nesse texto, vocês vão ver em destaque, que é para facilitar o nosso entendimento. Isso vai facilitar a nossa compreensão lá na frente do que diz em cada parte do texto. Já comecei ali em cima, destacando ali para você, mocinho ou vilão, ou seja, bom ou ruim. Então vamos lá, vamos à nossa leitura. Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Eles são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se, por um lado, eles são um escudo para as plantas, por outro, podem causar danos à saúde de animais. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de planta, jardins, pequenas roças ou grandes plantações com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então, vejamos, se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais, eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E para isso, muitos usam agrotóxicos, além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos. Essa denominação é garantia de que não são produtos com uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. Galera, então a primeira questão é a seguinte: qual é o assunto tratado no texto? Olha, gente, o assunto tratado no texto é, obviamente, a questão aí dos agrotóxicos. Mas o que sobre os agrotóxicos? O texto, ele trata do uso dos agrotóxicos nas plantações, ok? Transcreva as informações principais desse texto, é a questão 2. Quando o texto pede para você fazer a transcrição das informações principais, quer dizer o seguinte, é como se você fizesse um resumo. Quando você faz o resumo de um texto, você está tirando do texto, retirando do texto, aquelas informações essenciais, certo? Então, pessoal, quando aqui no texto 2 pede para a gente fazer isso, por isso que eu dividi aqui esses parágrafos, colocando essas observações, porque o texto vai ser construído basicamente em cima de duas afirmações, certo? Ele vai falar sobre os agrotóxicos, que é o assunto principal, mas nós temos aí duas afirmações que o autor fala a respeito desse agrotóxico, que ele pode ser, por um lado, mocinho e por outro, vilão. Então, no primeiro parágrafo, eu retirei uma informação importante, porque nesse primeiro parágrafo aí está dizendo o que são os agrotóxicos, está definindo o que são os agrotóxicos, certo? E também começa já deixando aí duas afirmações que vão ser desenvolvidas ao longo dos demais parágrafos, ou seja, dizer que ele é mocinho, que ele é bom e que ele é ruim, por outro lado. Aí a informação seguinte, que eu achei importante, é que no segundo parágrafo está mostrando em que momento que o agrotóxico pode ser bom. Quando é que ele pode ser bom? Quando ele protege as plantas, os alimentos e os produtos,
que a gente come de pragas, de ervas daninhas, né? Faz com que este alimento ele cresça, ele não seja ali atacado por esses micro-organismos, certo? Só que lá a seguir temos aí nos demais parágrafos, terceiro, quarto e quinto parágrafos, falando sobre como que os agrotóxicos podem ser prejudiciais, ou seja, quando é que eles vão ser o vilão da história, ok? Então eu tirei aí a parte que fala sobre isso, que é o seguinte, ó, lá na feira, aqueles legumes bonitos, grandes, que chamam a atenção, pode haver uma quantidade exagerada de agrotóxico, porque o produtor fez aquilo já com essa intenção de fazer com que aqueles produtos chamassem a atenção. Então, ali houve um exagero. Então, ele pede para que tomemos cuidado com esses produtos, ok? E outra informação importante que eu retirei aqui do texto, ele vai causar danos ao trabalhador rural, que muitas vezes vai trabalhar sem usar proteção, né? E danos à saúde do consumidor e também dano ao meio ambiente, certo? Pela poluição do solo, das águas, o que vai prejudicar minhocas e das minhocas aos peixes, ou seja, todos os animais vão sair prejudicados nessa história, ok? Então, e no último parágrafo que eu tirei uma outra informação importante, que é quando ele propõe uma solução. Qual que vai ser a solução proposta? A solução é evitar comprar esses produtos comprando produtos, né, de pessoas que a gente conhece, de produtores que a gente conhece, que a gente sabe que não utilizou os agrotóxicos nas plantações, e também procurando aquelas embalagens que informem para nós, que tem um selo ali de garantia que não tem agrotóxico, ou seja, aqueles produtos orgânicos, ok? Muito bem, então vamos lá, leia o texto a seguir e responda. Brasil do Sambaqui. Muito bem. Então, aqui na questão 1, está pedindo o seguinte: observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais e informações secundárias. Gente, em todo o texto, a gente vai encontrar aí informações principais e informações secundárias. As informações principais são aquelas essenciais ao entendimento do texto, sem as quais o texto não faria sentido. E as informações secundárias, pelo contrário, são aquelas em que, muitas vezes, elas estão ali apenas para acrescentar alguma informação a mais. A retirada delas não significa que vai prejudicar o sentido do texto, ok? É o que a gente faz quando fazemos um resumo. Foi o que nós fizemos aqui na questão, na primeira atividade, certo, pessoal? Então vamos lá. A letra A, um sambaqui, que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Essa informação, ela é principal ou secundária? Gente, ela vai ser principal, porque ela está falando, ela está definindo o que é o sambaqui. Quando a gente parte para a leitura do texto, nós vamos em busca de saber exatamente o que é o sambaqui. Então, ela é principal. A B, hoje os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Outra informação principal. Por que ela é a informação principal? Porque está também falando, é uma outra definição para o que é o sambaqui. Não é mais aquela definição primeira, aquela definição original dela, que foi um dia. Hoje, os sambaquis já são sítios arqueológicos. Então, essa é outra informação principal. A letra C, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Essa informação aqui no texto, pessoal, ela não é principal. Ela vai ser secundária, porque ela está definindo para a gente, ela está explicando o que são sítios arqueológicos. Tanto é que ela está separada aí com travessão. Elas funcionam como uma informação acessória. Ela, se for retirada do texto, não vai fazer falta para a compreensão nossa aqui, ok? A letra D. Eles ganharam esse nome porque construíram os grandes amontoados de conchas e outros materiais. Olha só, eles ganharam esse nome. Eles quem? Está falando de quem aqui? Dos sambaqueiros. Então, é uma informação ainda relativa aos sambaquis. A gente fica conhecendo aqui o nome, né, a designação que era dada para quem fazia, para quem construía um sambaquis. Então, é outra informação importante que consta também no texto. Ok, pessoal? Então, também é outra informação principal. Agora, a questão 3 está pedindo para que você retire do texto palavras-chave, as palavras-chave, e escreva-as abaixo. Palavras-chave são aquelas palavras em torno das quais o texto vai girar.
O texto aqui está falando que palavra que a gente procurou o significado dela, assim, que a gente procurou com mais insistência, que a gente procuraria na verdade, a palavra sambaqui. Então, sambaqui é uma palavra-chave do texto. O outro significado para sambaqui, nós encontramos amontoado de conchas, então seria uma outra palavra-chave. Aí, atualmente, os sambaquis que eram amontoados de conchas, hoje se tornaram o quê? Sítios arqueológicos, outra palavra-chave. Tá? Então, as palavras-chave seriam sambaqui, amontoado de conchas e sítios arqueológicos. Só que eu acrescentei aí a palavra Brasil. Por quê? A palavra Brasil aqui está se referindo ao local onde esses sambaquis eram construídos, certo? Então, isso é muito importante. Até que lá no início do próprio texto, o título, está falando Brasil do samba, mas não é o Brasil do samba, o samba do carnaval, certo? É o Brasil do sambaqui, ok? Então vamos para a nossa atividade número 3, que é a nossa última atividade. Olha só, leia os textos abaixo e responda as questões. Nós temos 2 textos aqui. A questão número 1, sobre qual assunto esses textos, na verdade, tratam? Olha só, os assuntos aqui tratados se referem a quê? Alimentação. Se fôssemos para definir aqui uma palavra comum aos dois, seria o quê? Alimentação. Então, os 2 textos, eles vão tratar de alimentação. Vocês podem acrescentar aí, como eu fiz, a palavra saudável, porque os 2 tratam de alimentação saudável. Agora a questão 2. Qual é o gênero de cada um desses textos? O gênero textual, pessoal, é a mesma coisa que perguntar qual é a categoria de determinada coisa. Nesse caso, qual é a categoria dos textos? E nós temos diversos gêneros textuais que a gente utiliza no dia a dia, né? Nós temos chat, nós temos e-mail, certo? Nós temos telefonema, nós temos bilhete, e antigamente tínhamos aí mais presente na nossa vida a carta, e assim são os gêneros textuais. Nesse caso aqui nós estamos tratando de gêneros textuais diferentes. O primeiro vai ser um gênero textual aí que utiliza muita linguagem visual, né? A linguagem não verbal. Então nós temos aqui o que poderia ser aí um panfleto, um cartaz, um folheto, né? Isso vai depender muito de onde este texto vai estar exposto. Como aqui nós não temos como definir, nós vamos ficar aí entre panfleto, cartaz, folheto, certo? O texto 2 pertence, pessoal, ao gênero artigo científico. Por quê? Porque ele trata de um assunto aqui muito voltado para o mundo da ciência, da pesquisa, certo? Então, até mesmo as palavras utilizadas, ok? Então, tem dados científicos, dados de pesquisa, dados estatísticos, certo? Então, é um texto da categoria aí dos gêneros artigo científico. A questão 3, a quem interessam os dados apresentados nos 2 textos? Olha só, interessam a sociedade em geral. Está falando aqui de um assunto que é de interesse de todo mundo, que são o quê? Alimentação saudável, certo? Então ele não vai pertencer aqui, não vai ser dirigido apenas a crianças, por exemplo, a idosos, a homens, a mulheres, mas a sociedade como um todo. A questão 4, os dados disponibilizados são claros? Sim. Olha só, nós temos aqui nos 2 textos informações muito consistentes. Nós temos aqui dados estatísticos, nós temos no primeiro texto, por exemplo, palavras em destaque, números em destaque, certo? Nós temos aqui imagens que chamam a atenção. No texto 2 nós temos aqui uma linguagem fácil, uma linguagem que não traz, apesar de ser um texto de artigo científico, não traz palavras muito desse ramo, desse meio científico, palavras, vamos dizer assim, complexas, certo? Então, aí está a resposta para vocês copiarem, certo, pessoal? Então, essa foi a correção do nosso PET 4, semana 1, e espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Valeu!